Sabe aquele momento em que você tira print de uma conversa pra fofocar, mas acaba enviando no próprio grupo onde a pessoa tá? Ou quando você decide cortar o cabelo sozinho e fica tudo torto? Pois é, a vida é cheia de decisões que fazem você querer enfiar a cabeça na terra e sumir do mapa. A diferença é que quando a gente erra, só meia dúzia de conhecidos vê, mas quando um famoso, uma empresa gigante ou um influenciador toma uma atitude questionável, o vexame é absurdo. E às vezes nem é burrice, é só uma escolha que parecia ser boa no momento, mas acabou gerando um puro caos. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Escolhas desastrosas que custaram caro demais. Então já deixa o like e se inscreve. E se possível me dê 5 mil reais pra eu comprar um Labubu. Enfim, vamos pro vídeo. E pra começar a gente precisa falar de um dos eventos mais vergonhosos da internet. A experiência de Willy Wonka na Escócia. Sabe quando você compra algo na internet e chega um negócio tenebroso? Imagina pagar aproximadamente 250 reais por cabeça pra levar seu filho num evento imersivo da fantástica fábrica de chocolate. E não era o que você pensava. A empresa por detrás disso teve uma ideia genial de criar todos os anúncios com inteligência artificial. Prometeram uma floresta de doces, cachoeiras de chocolate e um paraíso na terra. Aí a galera chega lá e dá de cara com um galpão abandonado e vazio, que cheirava depressão. Umas atrações horrorosas, algumas que chegavam a ser assustadoras e fizeram as crianças chorarem. Tipo a de um vilão inventado do absoluto nada, chamado Desconhecido, que era só um cara de máscara preta assustando as crianças de 5 anos. Tinha até uma barraquinha que parecia que uma umpa-lumpa estava fabricando coisas ilícitas. Esse evento foi um desastre tão grande que os visitantes estavam furiosos e querendo o dinheiro de volta. E a organização teve que chamar a polícia para as coisas não piorarem. No fim, eles acabaram desistindo do evento e fechando as portas mais cedo. E tem poucas imagens para ilustrar isso, mas eu acredito que o caos que se tornou aquilo deve ter sido muito engraçado de ver. Se arrependimento matasse, nesse próximo caso o cara iria se reviver para morrer de novo, porque ele comprou a pizza mais cara do mundo, mas sem saber. Em 2010, um programador chamado Laszlo resolveu testar a capacidade de uma moeda virtual. Ele queria provar que o Bitcoin servia para alguma coisa no mundo real, porque na época a moeda digital era só um monte de código sem muito valor. Então ele postou em um fórum que pagaria 10 mil Bitcoins para quem encomendasse 2 pizzas da Papa John's para ele. Na época isso dava uns 40 dólares, que é o preço de 2 pizzas com borda recheada. Um maluco aceitou a oferta, entregou a pizza e levou os Bitcoins. O detalhe irônico é que ao mesmo tempo que o programador colocou tanta fé no Bitcoin que parecia saber o que estava fazendo, ele também fez uma das piores escolhas da vida dele. Anos depois, o Bitcoin explodiu de um jeito surreal. Aqueles 10 mil Bitcoins passaram a valer centenas de milhões de dólares. O maluco literalmente comeu a pizza mais cara de todas, porque hoje 40 dólares não compram nenhuma fração microscópica de um Bitcoin. E esse cara deve chorar no banho todo santo dia, lembrando que ele defecou uma pizza que valia mais que uma cobertura de luxo em Dubai. Só que esse caso não foi burrice, foi apenas falta de sorte. Mas o próximo caso com certeza é burrice. Há uns tempos atrás, tinha um youtuber chamado J-Station, que é um cara completamente sem noção. Pra quem nunca ouviu falar, esse é um youtuber gringo que construiu uma carreira baseada em criar conteúdo infantiloide e apelativo, tudo pra conseguir o máximo de views. E teve uma vez que ele conseguiu se superar na canalice. Em 2020, o cara teve a ideia genial de simplesmente fingir que a própria namorada, uma tal de Alexia Marano, que fazia vídeos com ele, tinha sido morta por um motorista bêbado. Ele gravou um vídeo chorando com a miniatura dela no céu, falando que a companheira tinha morrido. Claro, porque quando sua namorada morre, a primeira coisa que você vai fazer é gravar um vídeo no YouTube. Obviamente, ele só queria surfar em cima da tragédia pra farmar visualização. Mas o plano completamente sem noção dele começou a ruir, porque a atuação dele era tão horrível e tão vergonhosa que parecia um trabalho de escola de teatro do ensino fundamental. E o desgraçado ainda teve a audácia, em vídeos seguintes, de postar conteúdo falando com ela através do tabuleiro Ouija, como se estivesse conversando com ela do além. A própria família da garota entrou em desespero achando que era verdade, e a internet inteira começou a investigar essa história, e a farsa caiu rapidamente. A polícia teve que se envolver e o canal foi cancelado mundialmente. E a namorada que estava sofrendo hate disse que não queria participar disso, porém um cara era tão abusivo que forçou ela a fazer isso, mas não se sabe até onde isso é verdade. Mas esse é o retrato perfeito de um ser humano tão desprezível, mas tão desesperado por atenção, que prefere matar a namorada de mentira na internet só pra conseguir uns trocados a mais no fim do mês. É ridículo. Mas se o J-Station arruinou a vida por views, o nosso próximo gênio conseguiu destruir um legado histórico por pura ganância. Imagina você ser conhecido mundialmente como um dos criadores do Sonic. Você já tá com a vida ganha, seu nome tá gravado na história dos videogames. Mas o Yuji Naka achou que a vida tava muito monótona e resolveu abraçar o caos.
O primeiro passo pro fundo do poço foi dirigir um jogo chamado Balan Wonderworld pra Square Enix. E olha, a recepção do jogo foi simplesmente um massacre. O negócio lançou com a gameplay toda quebrada, mecânicas bizarras que pareciam um projeto inacabado de 20 anos atrás. O desastre foi tão colossal que a empresa simplesmente demitiu ele antes mesmo do jogo lançar oficialmente. Só que ser demitido não era o bastante pra ele. Enquanto ele tava lá dentro, o cara teve acesso a documentos sigilosos de que a Square iria fechar parceria com estúdios menores pra criar jogos mobile. E o que ele fez? Comprou milhares de ações desses estúdios menores na surdina, antes dos anúncios, só pra lucrar quando a notícia vazasse e o valor das ações subissem. O famoso insider trading. Ele achou que tinha dado o golpe perfeito, mas a polícia bateu na porta e ele foi preso. Tomou uma multa milionária e conseguiu a proeza de destruir o próprio legado. Em vez de o pai do Sonic, agora ele é lembrado como o maluco que entregou um jogo radioativo e ainda saiu algemado. E se até agora a gente viu gente perdendo dinheiro e reputação, o próximo caso é sobre perder completamente o contato com a realidade. Em 2019, uma japonesa chamada Yuka Takaoka tomou a pior decisão da vida dela: achar que a vida real é um roteiro de um anime. Ela namorava um host, aqueles caras pagos em clubes do Japão para fazer companhia, e ela decidiu que amava tanto ele, mas tanto, que a única solução lógica seria esfaquear ele até a morte e depois tirar a própria vida. O clássico delírio doentio de uma personagem yandere. Mas a consequência desse plano genial foi um tiro no próprio pé. Primeiro, que o plano falhou e o cara sobreviveu. Segundo, que a foto dela no local do crime vazou e bizarramente chamou a atenção de um bando de doentes da internet. Uma legião de marmanjos desocupados viu a foto de uma cena de um crime real e achou fofo. Eles transformaram uma criminosa numa waifu, criando fã-clubes, fanarts e romantizando uma tentativa de homicídio, como se fosse uma atitude admirável. Mas a cereja do bolo de como a decisão dela foi um fracasso é o desfecho do cara que tomou a facada. Ele não só se recuperou, como usou o hype do próprio quase assassinato a favor dele. Ele voltou a trabalhar no clube, mudou o nome de guerra pra Phoenix Luna, porque ele literalmente surgiu das cinzas, e ficou mais famoso e requisitado do que nunca. No fim das contas, a Yuko jogou a vida dela no lixo por delírio, foi parar na cadeia e perdeu de vez o cara pela qual ela era obcecada. Se isso não é o karma rindo da sua cara, eu não sei o que é. E já que falamos de um caso que aconteceu no Japão, por que não citar mais um, que aconteceu com Logan Paul? No finalzinho de 2017, o cara tava simplesmente no topo do mundo, ganhando rios de dinheiro e sendo o dono absoluto do YouTube. Ele tinha literalmente tudo a perder, mas ele decidiu fazer uma viagem pro Japão. Depois de passar dias agindo feito um adolescente insuportável pelas ruas de Tóquio, ele teve a ideia mais catastrófica da história da internet: visitar a floresta de Aokigahara. Pra quem não sabe, esse lugar carrega uma fama pesadíssima, por causa da quantidade de pessoas que vão pra lá tirar a própria vida. E o que esse gênio fez quando o grupo dele realmente encontrou um corpo no meio da floresta? Qualquer ser humano normal chamaria as autoridades, abaixaria a cabeça e desligaria a câmera. Mas o cérebro dele processou que aquilo seria um conteúdo incrível. Ele filmou, chegou perto, fez piadinha com os amigos, deu risada e ainda teve a audácia de colocar o corpo na thumbnail do vídeo. E a consequência dessa diarreia mental foi instantânea. Ele tomou o cancelamento mais brutal da internet já visto até então. O YouTube, que naquele momento passava pano pra tudo que ele fazia, resolveu bater onde mais dói, no bolso. Eles expulsaram o canal dele do programa de anúncios de elite da plataforma, e ele virou o homem mais odiado da plataforma em questão de horas. O cara literalmente explodiu a própria era de ouro da carreira porque achou que desrespeitar um cadáver ia render um vlog maneiro. E pra fechar nossa lista de decisões terríveis, vamos falar de cinema. Imagina você ter na mesa a oportunidade de ser protagonista de Matrix, um dos filmes mais importantes da história. Pois é, nos anos 90, Will Smith teve exatamente essa chance. A galera apresentou a ideia do filme pra ele, mas ele achou um conceito muito esquisito, não entendeu muito bem a proposta do Bullet Time e recusou o papel do Neo. Até aí tudo bem se ele fosse descansar, mas o problema foi que ele escolheu fazer no lugar as aventuras do James West. O resultado foi um filme bomba, com direito a uma aranha gigante mecânica, que virou um fracasso de crítica e bilheteria. Ele literalmente trocou um divisor de águas do cinema por um dos maiores micos da década. Mas ironicamente essa escolha péssima acabou sendo um presente, porque abriu o caminho pro Keanu Reeves assumir o papel. O Keanu Reeves pode até ser um ator meio travado, no questão de atuação técnica, mas o cara tem tanto carisma que é simplesmente impossível não gostar dele. No fim das contas, a burrice do Will Smith entregou o Neo perfeito, e consagrou Keanu Reeves como uma lenda da cultura pop. E é isso, jovens. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela sua atenção e até mais.